Vou te contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás, para você entender como que funcionou. Vamos lá. Há uns anos atrás, quando eu comecei, na verdade, foi o que me levou a começar a empreender. Eu trabalhava em uma empresa como todo mundo, tinha uma métrica de salário e aconteceu de eu tentar dar novas sugestões sobre aquilo que poderia ser feito na empresa. E algumas delas era relacionado às cargas horárias. E eu não sei se houve um mal entendimento ou o que houve, eu só sei que, ou se foi só uma coincidência, depois de um certo tempo, eu fui chamado no escritório e tive a minha demissão decretada. Até aí tudo bem, eu achei que estava tudo certo, só que o problema maior foi que ele alegou também que não teria recebido os últimos serviços que eu tinha exercido e que assim eu seria afetado com relação àquilo. E assim, na época eu fiquei muito frustrado com relação a isso, porque assim como você, eu trabalhava numa empresa. E quando a gente trabalha numa empresa, o que acontece? Você tem uma confiança sobre o seu recebimento. Você julga que tudo que está ali é muito seguro, entendeu? Mas olha só, é um julgamento incerto, tá? Em alguns casos, arriscadíssimo. Depende do ponto de vista de quem está por trás dos negócios, né? A gente tem aí inúmeras empresas que falem que demitem todo mundo e cada vez mais é mais comum. Por quê? Porque é mais exigido cada vez mais habilidade de quem está na frente dos negócios. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu fui demitido e eu ainda fiquei sem receber o equivalente a 2 meses de trabalho. Nessa época eu já tinha um pouco em atraso e ainda fiquei sem receber. E nesse momento eu fui muito questionador comigo mesmo. Porque eu decidi que, cara, se eu trabalhava para uma empresa e dava toda a credibilidade nela, por que aconteceu isso? Né? Se era tão seguro, por que aconteceu isso? Geralmente tem uma teoria que diz que quando você arrisca pouco, você tem mais chance de ter segurança. E é certo. Em parte ela é certa. A ideia é essa, né? Você vai trabalhar por um salário, automaticamente quem está por trás dos negócios tem um risco maior, ele tem uma margem maior ou um prejuízo eventual. Isso pode acontecer. Então, fui chamado, como eu estava dizendo, e demitido e com 2 meses sem pagar, sem receber. E aí? Eu decidi então que a partir daquele momento eu não trabalharia mais para outras pessoas. Eu decidi que a partir de então eu iria implementar tudo aquilo que eu queria que fosse implementado no negócio do outro no meu negócio. Eu iria me dedicar ao máximo, fazer o maior esforço possível para fazer meu negócio decolar. Então, eu decidi criar anúncios falando sobre o serviço. Eu já tinha as habilidades necessárias, tá? Na área. E aí eu decidi criar anúncios. E rapidamente começou a surtir efeito. Algumas pessoas entraram em contato, pediram para fazer orçamentos e começou a ter fechamentos. Eu fiquei muito encantado, confesso que eu achei muito interessante. E no passar dos dias e das semanas, eu decidi tomar uma nova atitude, que eu trabalharia como se fosse uma empresa e não como se fosse uma pessoa física, que o meu faturamento seria o equivalente a de uma empresa. E apliquei isso novamente. Automaticamente eu comecei a ter resultados de semana no que eu normalmente ganharia no mês. E isso foi mais uma vez muito positivo para mim no mundo dos negócios. Então, como eu percebi que era replicável, comecei a treinar pessoas para trabalhar comigo e comecei a multiplicar isso. E foi aí que as coisas começaram a ter muito resultado. Tá? Então, por que eu estou te falando isso aqui? Porque em todos esses momentos eu passei por muito medo, tá? Desde o início lá, quando eu fui chamado ao escritório e tive a carta de demissão feita, e eu fiquei com muito medo. E o pior ainda, como eu não recebi aqueles valores, aquilo criou uma certa pressão, uma certa urgência na minha vida.
Porque quando a gente tem aluguel para pagar, família e tudo mais, essas pressões aumentam um pouco. Isso é normal. Isso faz com que a gente sinta medo. A primeiro passo, a gente já quer sair logo procurando emprego, tá? Não quer dizer que isso sirva de exemplo para ninguém, tá? Cada um tem sua história e cada um tem seus meios. O que eu tô falando para você aqui com relação a isso é para que você entenda que, independente do medo que você tenha, você tem que criar circunstâncias para superar, tá? Porque geralmente nessa área, quando você depende mais de você, é muito mais seguro do que quando você depende de terceiros. Aquilo que você não sabe não é controlável, mas sobre você sabe. O seu esforço você controla, o esforço de terceiros não sempre. Então, toma muito cuidado quando você coloca sua confiança num terceiro ou numa terceira via, porque isso pode acabar mal e geralmente a consequência pode respingar em você, assim como aconteceu comigo, tá? Por que eu tô falando isso para você? Porque quando a gente toma algumas decisões com seriedade, com comprometimento, tá? É sempre importante levar em consideração isso. Se você vai começar uma coisa, não importa o que for, seja comprometido, 100%. Faça o seu melhor na condição que você tem, tá bom? E daí você vai começar a colher frutos do resultado disso que você fez. E você vai ver que vai valer a pena, entendeu? É sempre importante e lembrar que não é qualquer atitude, qualquer decisão. Você vai tomar uma decisão para que você venha trabalhar para você e a partir daí você vai começar a saber mais sobre o que você quer fazer. Quais são as formas, tá? Se educar mesmo, tá bom? E outra, adquirir algumas habilidades com muita disciplina, entendeu? Tente ser o melhor que você pode. E amanhã, o melhor que você foi depois de ontem. Depois de hoje. Entendeu? É com dedicação que se constrói resultado. Leve em consideração que a chave de tudo é sempre o resultado. Mas que antes você precisa ser bom, certo? Para depois produzir resultados. E só no final ter o resultado disso tudo. Entendeu? Então, isso vai fazer toda a diferença. Certinho? O receio de que as coisas podem não dar certo, pode acontecer. Isso é normal, só não pode deixar que isso trave você. Tá? Às vezes você vai julgar, não, eu não tenho um perfil empreendedor, eu nunca quis fazer isso porque, nossa, é muito cansativo. Toma cuidado, porque às vezes você está colocando a ficha na mão do outro e você não sabe como vai ser jogado esse jogo. E no final pode ser que respingue em você. Então, quando é você que está com as cartas na mão, é você que decide. Tá? Não estou te falando que vai ser fácil, mas que é possível. E quando você perceber os resultados que isso vai trazer, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai ser uma chave de empuxo. Tá? Que a cada superação você vai querer uma nova. E você vai perceber que você realmente é capaz. E isso não tem valor que pague. Tá bom? Certinho?